Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que o querido e meigo Rabi Galileu nos abençoe a todos e nos envolva com a sua paz, com a sua ternura, com o seu amor. Vamos iniciar hoje o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é o capítulo número 28. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles não fez nenhum comentário sobre esse capítulo no seu livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Por isso, nós escolhemos hoje o concurso Ajuda da veneranda professora Amélia Rodrigues. Vocês vão ver hoje uma beleza de mensagem no livro Trigo de Deus, dos capítulos 17 e 18. O poema de libertação, que é o Pai Nosso, ou oração dominical. Ela faz aqui, o que é interessante, ela descreve no capítulo 17, aquele momento em que Jesus atendeu ao pedido de um apóstolo, ensina-nos a orar. E ele então começou a linda oração Pai Nosso, e ali ficou na memória de João, o evangelista, que nós sabemos que reencarnou como Francisco de Assis. Ele faz então, deita na relva, depois que a reunião se desfaz, deita na relva, olha para o céu estrelado e num momento assim de grande elevação espiritual, ele passa a refletir sobre cada um dos 7 versos do Pai Nosso. Essa beleza que nós vamos ver agora nos capítulos 17 e 18 do livro Trigo de Deus, da professora Amélia Rodrigues. O título é O Poema de Libertação. Portanto, antes de começarmos a nossa atividade, nós vamos fazer apenas um lembrete. O último capítulo é hoje, mas de hoje a 8, na próxima segunda-feira, nós vamos enveredar por um outro caminho. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles solicitou-nos amorosamente que nós convidássemos a professora Amélia Rodrigues para que nós pudéssemos fazer um estudo dos livros da veneranda benfeitora Amélia Rodrigues. E vamos começar por este aqui, Vivendo com Jesus. Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Portanto, aguardem. Na próxima segunda-feira, nós começaremos este livro, capítulo a capítulo, enveredando nos passos de Jesus, através das pesquisas, da observação, através da mensagem romanceada e linda da professora Amélia Rodrigues. Mas vamos começar com o nosso trabalho desta manhã. A coletânea de preces espíritas, que está aqui, o Pai Nosso, no capítulo de número 28, nós temos um esclarecimento muito oportuno. A palavra dominical é a oração dominical, ou o Pai Nosso, como nós conhecemos, mas oração dominical indica ela, a oração Pai Nosso. Então, Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, entre os itens 1 a 3. A palavra dominical tem a sua origem na palavra latina dominus, que significa Senhor, Deus. Assim, a expressão oração dominical expressa a oração ao Senhor Deus, oração a Deus, nosso Pai. É isso que é importantíssimo nós observarmos isso. Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, no capítulo 17, ela começa, então, já avisei para vocês, ela descreve todo o processo, como Jesus passou, como eles se sentiram quando Jesus estava orando, mas não tinha dito Pai Nosso. Então ela diz assim: foi nesse momento que um deles, sensibilizado, rogou: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, abrindo a sua boca e desatando as melodias latentes no coração, propôs-lhe a oração dominical, iniciando dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Mas nós vamos observar também, na própria professora Amélia Rodrigues, que essa passagem
Senhor, ensina-nos a orar. Está em Mateus, no capítulo 9, no capítulo 6, versículos 9 a 13, com o título Pai Nosso. Também o evangelista Lucas, no capítulo 11, versículos 2 a 4, o Pai Nosso, que ele, no caso Lucas, que nós pegamos, ele escreveu: um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhes disse: quando orardes, dizei. Aí ele começou a orar o Pai Nosso. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, itens de 1 a 3, nós temos o Pai Nosso, e é esse texto que nós vamos seguir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Agora nós vamos voltar para a professora Amélia Rodrigues, no capítulo 17, no final do capítulo, quando ela escreve, repetindo, Pai Nosso. Agora é João, o evangelista, que está rememorando. Depois que Jesus desfez a reunião, ele senta-se na relva, olha para o céu pontilhado de estrelas e ele então lembra-se do início do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus. E aí ele começa a divagar no seu pensamento e a veneranda benfeitora Amélia Rodrigues transcreve tudo, capta tudo. Quando ele diz, as dúlcidas palavras vestindo de sons o pensamento sublime de Jesus, no qual estão exaradas todas as necessidades humanas, ofereceu-nos o legado precioso da prece, mediante a qual a criatura se comunica com seu Criador e este lhe responde pelos mecanismos santificantes da inspiração, equipando-a com os recursos próprios para enfrentar todos os dissabores, infortúnios, amarguras, desafios ou as alegrias e benesses que fazem parte do seu dia a dia no formoso processo da sua evolução. Coisa linda, linda, linda. Mas vamos agora para o capítulo 18. Santificado seja o vosso nome. Isso aí já falei, mas é bom lembrar, para vocês não desviarem a atenção. É João, evangelista, deitado, pensando, e ele mesmo imaginando na mente esses comentários que ele fazia. Santificado seja o vosso nome. O universo, olhando para as estrelas, ele se lembra, canta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ele viu isso, lembrava isso de onde? Do salmista Davi, nos Salmos, no Salmo 19, versículo 1. Tudo isso ele rememorando. E ele então analisa. O homem, porém, deve santificar o nome de Deus através do amor ao próximo, do culto ao dever, das realizações enobrecedoras. Olha como ele já estava bem evoluído, entendendo, assimilando o pensamento de Jesus. E aí continua, venha a nós o vosso reino. E ele aí se lembra, ele começa a mentalizar, o reino de paz está além dos limites terrenais, é um reino invisível, podendo expressar-se no comportamento habituado pela população dos sentimentos elevados. Nesse reino, a ternura deve confraternizar com a brutalidade e superá-la, superar a brutalidade, a inveja, ceder o passo para a solidariedade, a meiguice, apagar
o fogaréu do ódio. Vocês viram quanta coisa linda o João Evangelista fazia deitado na grama olhando para o céu, sozinho. E aí ele passa para o outro verso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele repete, para um pouquinho e depois vem no pensamento dele. É necessário compreender que tudo ocorre para o maior crescimento do filho, quando o filho aceitar o impositivo do sofrimento. Diante de qualquer ocorrência que ele possa repetir sempre: devo aproveitar o que me acontece, por ser indispensável ao meu aperfeiçoamento moral. Submissão lúcida é atitude de sabedoria. Paz no coração é fruto de prolongada sementeira de amor. Repare como a análise que ele fez foi uma análise bonita, porque ele ouvia na casa de Pedro, às margens, lá em Cafarnaum, ele ouvia que após o dia, antes de eles se dedicarem ao sono, antes do repouso, eles entrava mais adiante nas coisas espirituais com os apóstolos. E João entendia isso. Por que nós devemos bendizer o sofrimento? Porque nós estamos resgatando o nosso passado. O resgate mais fácil, que muita gente acha que é mais difícil, é pelo exercício do bem, a prática da caridade. Nós vamos reduzir as nossas dívidas espirituais, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles não se cansa de repetir nos seus livros. Mas quando a pessoa não faz, que o sofrimento vem, o retorno da ação feita ao próximo em outras oportunidades retorna, porque eu não usei o amor exteriorizado na forma do bem ao próximo, da caridade, do amor expandido, o sofrimento, aquilo que eu fiz nos outros, retorna para mim. Por isso que ele diz aqui: devo aproveitar o que me acontece, por ser indispensável ao meu aperfeiçoamento moral. Eu vou pagar pelo sofrimento, mas eu pago. Então ele diz: submissão a Deus, a submissão lúcida, é atitude de sabedoria e de compreensão. Claro, ele falhou, agredindo a lei do amor e prejudicando o próximo. Devemos resgatar com a prática do bem e da caridade. A pessoa que não faz assim, aquela agressividade praticada no próximo, aquela dor provocada no próximo, é uma semeadura que nós realizamos, e a colheita é necessária com a mesma intensidade. Portanto, devemos, se não praticamos o bem, não praticamos a caridade, o sofrimento vem. Portanto, nós devemos dizer, como João Evangelista nos acende aqui: submissão lúcida é atitude de sabedoria. Paz no coração é fruto de prolongada sementeira de amor. A sementeira de amor prolongada que nós fazemos, nós resgatamos o nosso passado e conquistamos a paz no coração. Viram que comentário lindo João Evangelista fez? Aí ele adianta: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aí ele comenta: o pão é força motriz para a conservação do corpo, para o seu desenvolvimento. Que não faltasse o alimento para o corpo, a fim de manter a alma, que se nutre de amor e se vitaliza na ação do bem. Que coisa maravilhosa! A alma se alimenta de amor e se torna vital, vitaliza, fica forte na ação do bem. Aí ele une pão e vida, são termos da equação existencial. Dá-nos hoje, Senhor. Cada coisa que linda que João Evangelista faz isso. Agora, na página 19, aí nós vamos ver uma coisa interessante. Aí é um pensamento. Cada verso do Pai Nosso, ele vai mentalizando e vai mentalizando também os comentários que ele já faz por conta própria, por ter assimilado os conhecimentos que Jesus fez na companhia dele. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Ele se lembra do verso que Jesus falou e aí começa a manter no seu cérebro a responsabilidade para esse verso, escrevendo: todos os homens
se equivocam. Todos os homens se equivocam. E por isso mesmo são frágeis, que se tornam fortes em face do perdão, que distendem na direção daqueles que os ofendem e magoam. Todos nós nos equivocamos. Olha o que ele diz: somos fracos, somos frágeis e nos tornamos fortes quando nós distendemos na direção do outro e oferecemos o nosso perdão àqueles que nos ofendem e nos magoam. Quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, elevação espiritual, o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. Eu vou repetir. Quando se entenda que perdoar é conquistar enobrecimento, o homem se fará forte pelas concessões de amor e compreensão que seja capaz de distribuir. Que coisa maravilhosa! Olha, uma coisa que precisávamos ouvir nestes momentos. E aqui vai o outro pensamento: não nos deixeis cair em tentação. Ele lembra desse verso e aí começa a fazer as vibrações nesse sentido. O maior inimigo do homem está dentro dele mesmo. Que inimigo é esse? São as paixões inferiores que o mantêm aselvajado, no estado selvagem. A tentação alcança a sua vítima graças às brechas morais que ela possui. A vítima tem brechas morais, a tentação alcança. Olha que explicação, olha, objetiva, lógica. Latentes, lá dentro, as imperfeições adormecidas que compõem a nossa sombra, da qual nós já falamos em outras existências, as experiências de outras reencarnações acumuladas no nosso inconsciente, latentes, escondidas. As imperfeições favorecem a sintonia com as mazelas alheias, levando aos desequilíbrios e promovendo a ruína das mais belas aspirações. Vencer as imperfeições é a forma eficaz para conseguir-se a paz. E nessa parte eu me lembrei do nosso venerando codificador Allan Kardec, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele realiza para dominar, vencer as suas inclinações negativas, as suas paixões. Vamos ver agora então, na hora que ele pensa aqui, mas livrai-nos de todo mal. E ele comenta: o mal desaparece ante a ação do bem. Aqui estaria bem claro, só isso nós já entendemos: o mal desaparece ante a ação do bem. Onde é que está o mal? Residente no interior do homem ainda primitivo, escraviza o homem, atormentando-o em profundidade e longo curso. O amor de Deus, o amor do Pai, luariza o mal, a luz da lua luariza o mal, decompõe o mal, anula o mal, caso a criatura se deixe conduzir docilmente por Deus através do seu Filho Jesus. Eu vou repetir porque isso aqui é muito importante e me comoveu. Repare a reflexão dele. No tempo de Jesus, ele estava acompanhando. Jesus declamou o Pai Nosso e saiu. Ele deitou para refletir. Foi o único apóstolo que deitou na grama para refletir cada verso e a sua utilidade na vida de cada um. Mas livrai-nos de todo mal. O mal desaparece ante a ação do bem, porque o bem anula as nossas ações negativas do passado. Então o mal desaparece ante a ação do bem. Residente no interior do homem são as nossas ações negativas do passado. Residente no interior do homem ainda primitivo. Escraviza o homem, atormentando ele em profundidade e longo prazo. Por isso que é necessário fazer o bem sempre, manter a chama do nosso amor acesa,
transformando esse amor de forma divina na ação da caridade. É a veneranda benfeitora que nos diz isso sempre em todos os livros. E ele conclui, João, evangelista, neste capítulo, o amor do Pai luariza o mal, decompõe o mal, anula o mal, caso a criatura se deixe conduzir docilmente por Jesus, o Filho de Deus, realizando aquilo que Jesus orienta. Filho, que interpretação maravilhosa que ele fez. E por último, tem aqui a última parte, que assim seja. Isso significa o quê? Olha a interpretação de João Evangelista. Os desejos santificantes que se cumpram. Os desejos santificantes que se cumpram. Ante, porém, a sabedoria do amor, curve-se o homem, especialmente nas sutilezas que lhe escapam à compreensão, ao discernimento, sutilezas necessárias ao desenvolvimento dos seus valores latentes. Confiar e deixar-se conduzir por Jesus. Seja assim a vida do Filho em relação ao nosso Pai. Que coisa linda! Isso é preciso compreendermos. É lindo quando ele diz aqui, ante, porém, a sabedoria do amor, curve-se o homem, especialmente nas sutilezas que lhe escapam à compreensão. E é comum nós lermos uma prece que tem aqui, quando nós dizemos assim para Deus, Mestre, ajuda-nos, e em todas as coisas que nos escapam à compreensão, que nós não temos o discernimento para te entender, que se faça a tua vontade e não a nossa, porque não temos a compreensão necessária para definir o que devemos fazer. É uma coisa muito bonita. Os desejos santificantes que se cumpram, significa que assim seja. Ele interpretou bem, e ele acrescenta, ante, porém, a sabedoria do amor, curve-se o homem, especialmente nas sutilezas que escapam à sua compreensão, que ele não entende. Então ele se curve à vontade de Deus, se curve que escapa à compreensão, que escapa ao discernimento, que são sutilezas necessárias ao desenvolvimento dos seus valores, dos nossos valores latentes. Confiar e deixar-se conduzir por Jesus, deixar conduzir-se pelo Filho de Deus, nosso Pai. Seja assim a vida do Filho em relação ao seu Pai. Que coisa linda, viu? Coisa maravilhosa. E aqui no capítulo 18, no final, a veneranda professora Amélia Rodrigues escreve, a oração singela e profunda, o Pai Nosso, ficaria como diretriz, como modelo para o intercâmbio permanente com Deus. Coisa maravilhosa. Mas nós vamos aqui nos lembrar agora de uma passagem que nós já dissemos em outras oportunidades, ou várias, em palestras até em outras oportunidades, em outras cidades. É da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, no capítulo 20, quando ela diz assim, muita falta faz a oração ao ser humano. A oração deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Vocês viram que coisa mais linda que ela escreveu, para que vocês fiquem com essa última mensagem no coração. Eu vou procurar não modificar o pensamento da veneranda benfeitora pelo que eu já gravei. Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, no capítulo de número 20. Muita falta faz a oração ao ser humano. Deveria ser uma prática natural, diária, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Meus queridos irmãos,
Realmente, essa mensagem é uma mensagem linda, maravilhosa. Eu faço-a com uma vibração muito grande, tendo a inspiração da veneranda benfeitora Joana de Ângeles e a orientação segura da nossa querida Amélia Rodrigues, que já de hoje ela se aproxima do nosso psiquismo para falar, comentar, porque o comentário de Allan Kardec aqui nós já fizemos em outra oportunidade quando falamos desse mesmo tema, mas hoje o viés é outro. Já pegamos o pensamento de João Evangelista, que a veneranda benfeitora captou nos arquivos espirituais, depois que Jesus saiu, ele deitado na grama, olhando para o céu e lembrando-se de cada verso, e ele mesmo demonstrando a compreensão do que ele sentiu de Jesus, de cada um daqueles versos, e ela então, num momento muito feliz, ela registrou nesse livro através das mãos bondosas de Divaldo Franco. Que Jesus continue nos abençoando, derramando as suas luzes sobre os nossos caminhos, sobre os nossos corações, o nosso pensamento, para que saibamos ser sempre agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, agradecidos ao irmão Batuíra, mentor espiritual do Grupo Espírita Casa de Guará, que orienta, porque nos considera todos como seus filhos adotivos do coração. E vamos compreender toda essa mensagem linda, maravilhosa, e colocar sempre a prática em nossa vida, de estudar, de fazer o culto do Evangelho no lar, em nossas residências, para que os espíritos amigos se aproximem e todos aqueles necessitados que compõem talvez a nossa família espiritual venham participar e sejam envolvidos por aquele amor que os espíritos maravilhosos vêm em nome de Jesus ajudar a solidificar esse conhecimento no coração de todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva sempre com seu amor, com a sua luz, com a sua paz. E eu peço a Jesus a permissão para encerrar os nossos trabalhos de hoje, oferecendo o meu abraço paternal e carinhoso a todos vocês. E relembrando como o Dr. Flávio, querendo Deus, de hoje a 8, estaremos começando o livro da professora Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Cada reencontro deste é um comentário de um capítulo. E vamos começar com a parte inicial, que é o prefácio e apresentação. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e os envolva a todos e aos seus lares e familiares com muito amor, com muita luz, com muito afeto e com muita caridade. Deus os abençoe. Que assim seja.